Boa tarde, pessoal. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 10 de julho, para mais uma reunião semanal da programação da operação. Então, essa semana, com muita informação, muito conteúdo aí do ONS passando para vocês. Ontem, não sei se todos puderam acompanhar, né? Tivemos um dia aí de várias apresentações aí da apresentação do PEN, da nossa diretoria de planejamento. Muita informação, muito conteúdo aí para um horizonte médio prazo aí, 2020, 2024. Hoje a gente continua, então, com a nossa reunião semanal da programação de operação, olhando aí curto e o curtíssimo prazo. Então, a gente vai fazer, nós vamos seguir naquela dinâmica que vocês já estão acostumados, a gente divide essas apresentações em 3 blocos, e entre cada um desses blocos a gente faz, então, pausas de 5 minutos para que vocês possam entrar lá no fórum com as suas dúvidas e os seus questionamentos. Então, a gente começa esse primeiro bloco com a previsão meteorológica, e quem vai fazer essa apresentação hoje para a gente vai ser a Cris. Cris, boa tarde, fica à vontade. Boa tarde a todos, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, iniciando aqui, então, a gente vai começar pelas imagens de satélite da semana, agora do dia 4 até o dia 10. A gente, essa semana, manteve mais ou menos o padrão do que tem ocorrido desde o mês de junho, né, que é uma passagem frequente aí de frente pela região sul, ou organização de algum sistema de baixa pressão ali entre o Paraguai e norte da Argentina, associado a um cavado em médios ou altos níveis. Essa semana a gente teve esse padrão, ele se manteve, a gente teve uma formação do sistema de baixa pressão aqui sobre o Paraguai, norte da Argentina e oeste aqui do Rio Grande do Sul. Esse sistema de baixa pressão ele esteve associado a um cavado em médios níveis, que acabou ocasionando uma chuva, totais bem elevadas de precipitação no Rio Grande do Sul. Que aqui na imagem vocês vão ver um núcleo vermelho que aparece aqui sobre o estado. Essa organização aí da nebulosidade da precipitação, que é esse caso aqui, ele ficou mais dentro do Rio Grande do Sul e menos dentro de Santa Catarina e do estado do Paraná. Então, acabou contribuindo mais para a cascata do Uruguai, os afluentes da margem esquerda, e para a bacia do Jacuí. O total observado essa frente, na verdade, depois ela virou uma frente fria, mas ela ficou oscilando entre o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, às vezes como frente quente, às vezes como frente fria. E essa modulação aí da frente sobre o estado é que acabou gerando esse total muito elevado. Na bacia do Jacuí, o total observado em 3 dias de precipitação, que foi o 5, 6 e 7, ele correspondeu a 70% da chuva do mês. No restante do país, a gente mantém o predomínio do ar mais seco, né, decorrente da época do ano que a gente está. A gente ainda observa aqui alguma chuva no norte do Brasil e parte aqui dentro da bacia do Rio Madeira, tanto no território brasileiro quanto no território boliviano, mas os valores também são bem baixinhos. A passagem dessa frente, né, que no início da semana estava no sul, ela ontem passou por São Paulo e parte do Rio de Janeiro, e na madrugada do dia de hoje, de manhã, ela já passou pelo Rio, Espírito Santo, já está no sul da Bahia. E associado a ela, o ar que precede ela é mais frio, né, típico bem dessa época do ano. Bom, os totais de precipitação observados aí na semana do dia 4 ao dia 10, o destaque foi a presença daquele ciclone, né, extratropical aqui, e a atuação da frente fria, fez com que os totais de precipitação ficassem mais elevados de novo dentro do Rio Grande do Sul, tanto dentro da bacia do Uruguai quanto da bacia do Jacuí. Nessa semana que passou, a gente ainda viu um pouco de chuva aqui na bacia do Iguaçu, no trecho mais oeste, decorrente do posicionamento tanto da baixa quanto desse cavado em altos níveis, e partezinha aqui da incremental Itaipu. Na verdade, mais sobre o lago de Itaipu do que propriamente sobre toda a incremental. Bom, para essa semana agora que vem, de 11 a 17, então a gente tem outra vez uma passagem de frente fria, e aparentemente já no final da semana
um outro cavadinho que instabiliza aqui o estado do Rio Grande do Sul. O que a gente vê nessa rodada de hoje, né, quer dizer, de ontem, que serviu a gente vê que os modelos estão um pouquinho divergentes, eles posicionam corretamente, né, a chuva mais na região sul, mas a gente vê que tem uma pequena variação entre a previsão do ETA, do GFS e do SMWF. Essa condição aqui, como eu tenho falado das outras vezes, ela é muito por conta desse cavado em altitude, que os modelos têm uma dificuldade em posicionar aí a descida desse cavado, e acaba que a precipitação fica um pouco meio que divergente por conta de como cada um desses modelos vê esse cavado. Bom, mas o que todos os três veem é que é uma permanência da chuva no sul, em comparação com as semanas anteriores, o total de precipitação prevista é inferior, a não ser o SMWF, aí, que ainda vê bastante chuva no Jacuí, mas, de um modo geral, no Uruguai e no Iguaçu, a precipitação é mais baixa. E a gente permanece ainda com a chuva no extremo norte do Brasil, que já não contribui para nenhuma bacia, e na região litorânea da região nordeste também, que é bem típico dessa época agora de inverno. Bom, para essa semana, por conta dessa passagem de uma frente fria, dessa instabilidade decorrente desse cavalo já lá na quinta-feira, a gente não tem muita mudança em termos de temperaturas estão estabilizadas, né, elas voltam a subir, o Rio Grande do Sul já está subindo hoje, mas da região sul e do sudeste volta a subir amanhã, e aí entra em declínio outra vez a partir do início da semana, a partir de terça-feira. Então, a gente não vai ter muita mudança em termos de temperatura comparado com a semana anterior. Elas seguem estabilizadas. As eólicas também, os parques do Nordeste estão estabilizados por conta dessa passagem de frente agora, no meio da semana, aqui pela região Sudeste, pelo litoral da região Sudeste. Os parques da Bahia, Pernambuco e Piauí têm uma queda por conta da passagem dessa frente, mas logo depois se recupera. E no caso também da fotovoltaica, a gente permanece com uma previsão de estabilidade em relação à semana anterior, também por conta de pouca nebulosidade, né, um céu predominantemente claro, na região Nordeste, onde estão localizados os maiores parques, e aqui na região Sudeste, a nebulosidade ela só aumenta por conta da passagem da frente, e aí essa nebulosidade ela não dura muito tempo. Então, em termos gerais também, a gente permanece todas essas três previsões aí, né, para carga, para eólica e para solar, estabilizadas. Seriam só essas a minha apresentação, Juliana. Ok, Cris, obrigado. A gente segue, então, agora com a apresentação sobre a previsão hidrológica com o Hugo. Hugo, boa tarde, fica à vontade. Boa tarde a todos. Então, dando início aqui à previsão hidrológica. Então, como a gente já falou, a gente não tem muita chuva aqui para a região sudeste, né? A gente, aqui no Paranapanema tem um diazinho aqui de chuva que o Centro-Europeu vê, e o conjunto acaba ficando no meio do caminho entre o ETA e o GFS, que praticamente não vem em chuva, e o Centro-Europeu que vê praticamente em 10 milímetros. E aqui também no Paraná se poderia ter uma chuvinha, mas é muito fraco esse tipo de chuva que acaba não alterando de forma significativa o hidrograma. Máximo segura um pouco a recessão. Então, como a gente não tem chuva, né, a próxima semana entrando em recessão, né, e as outras semanas também em recessão, típicas desse período agora para a região sudeste. Uma previsão mensal de 81%, a 16ª menor do histórico. Para a Bacia do Grande, então, a gente vem vindo aqui, né, sem chuva. O último evento aqui de chuva que a gente consegue registrar foi aqui no início do mês, mas também foi pouquinho, depois praticamente em recessão, né, então a gente continua mantendo essa recessão aqui, o 13º do histórico. Bacia do Paranaíba também é a mesma coisa, né? Praticamente aí todo sempre sem chuva. Essa época não tem chuva mesmo, mas então entrando nessa recessão aqui bem comportada, né? De escoamento de base, então o 25º menor do histórico. O Paranapanema, a gente teve aqui esse dia bastante elevado de precipitação. Aqui, se eu não me engano, são 72 milímetros de precipitação observada.
e acabou causando esse desvio aqui para a gente. Então, essa semana já estava em recessão, né? Então, aqui a gente acabou a previsão ficando boa, e agora a próxima semana também sem grandes volumes, aqui só um pouquinho de volume também em recessão. Para o Paraná, aqui a gente acabou tendo essa elevaçãozinha aqui, o fruto, muita água estava sendo propagada, e para a próxima semana agora a gente também tem uma recessão aqui no Paraná, porque as bacias estão todas em recessão montante, e essa chuva aqui é muito pequena para segurar a recessão toda de montante, mesmo chovendo ali um pouquinho na incremental de Itaipu. Em termos do sul, a Cris também falou, né, a gente tem menos chuva dessa vez, parece que os modelos botam essa chuva um pouco mais para Jacuí, que a gente não tem modelagem hidrológica, então a gente não vê aqui a precipitação prevista. Então, a gente vê aqui menores volumes de chuva, com destaque por Iguaçu mais e Centro-Europeu vendo, mas nada muito elevado, aqui a gente não chega nem a 15 milímetros no maior dia. E aqui no Uruguai, o GFS ainda consegue ver aqui um dia em 15 milímetros, mas também nenhum grande volume. Então, a gente vem vindo de volumes mais altos no sul, mas aparentemente essa semana os modelos todos convergem, que tem pouca... Não seria pouca chuva, mas menos chuva, né? Você ainda tem um volume aqui considerável de chuva, mas é menor do que o que a gente vinha vendo, e aí isso vai causar uma recessão, porque para se manter nesses patamares que a gente está, teria que ter um volume bastante de chuva. Então a gente está vendo aqui no sul, né, a gente vinha com a previsão do sul muito ruim desde o ano passado, né? A gente teve alguns eventos, agora a gente teve esse evento aqui de bastante chuva, principalmente no Uruguai, que responde rápido, no Jacuí também, e aí deu essa elevação bem acentuada, mas para a próxima semana a gente está prevendo uma recessão, cai muito rápido, e aí depois a gente acaba caindo na próxima semana, na outra semana, né, ficando estável, e depois desce um pouquinho. Mas a gente consegue, que a gente conseguiu inverter a situação do sul. O sul aqui a gente vinha falando do pior, entre os 10 piores, agora a gente está falando 18º melhor. Então um evento aqui de chuva mais elevado, a gente conseguiu fazer mudar o cenário aqui do sul. Por isso que a gente fala que o sul é extremamente volátil, fazer a previsão para o sul, mesmo em curto prazo, é bastante difícil. A bacia do Iguaçu, a gente vê que não teve tanta chuva, a chuva ficou mais para o Uruguai e para o Jacuí. Então aqui ela acabou andando de lado nessa semana e agora caindo, né? Então, que os volumes aqui de chuva foram bem baixinhos, né? O previsto era baixo, o verificado também ficou baixinho. E aqui agora uma previsão também bem pequena, o 32º menor. Então a gente vê que o sul está com o 18º maior e com o Iguaçu, que é uma das principais bacias, mal. Isso mostra como é que a chuva foi muito concentrada e muito espacializada dentro do Uruguai e dentro do Jacuí. Em compensação, o Jacuí, o Uruguai, desculpe, ele teve uma elevação já, então a gente ainda está subindo, ainda está em elevação aqui, né? A gente teve volumes verificados de bem elevados por 3 dias consecutivos, isso aumenta bastante a vazão. E aí depois a chuva prevista é pequena e acaba caindo, voltando para um patamar. Você vê que ele sobe muito rápido, mas também a descida é muito rápida, principalmente que essa chuva caiu mais para a margem perto do Rio Grande do Sul, que são as bacias mais rápidas que a gente tem no Uruguai. O Uruguai como um todo é rápido, mas a margem esquerda do Uruguai é um pouco mais rápida, então tem esse efeito ainda mais volátil de subir e descer. Então a gente está vendo aí o 13º maior do histórico para o Uruguai. A gente estava observando aqui ontem 414% da MLT, a gente vê que a gente vinha muito abaixo aqui da MLT, conseguiu dar esse pulso, mas a gente vê que a gente volta para um patamar ainda acima da MLT, não, por mais que a bacia seja rápida, ela tem alguma memória, mas você vê que depois a previsão do derivado estocástico vai rumando para a média, porque a gente vinha de períodos bem baixos. Mas a previsão mensal, dado esse pulso aqui, fica em 159%, uma previsão mensal bem alta. Para o São Francisco Tocantins não tem chuva, nem uma registrada, talvez tenha aqui 1 milímetro aqui, em algum modelo tenha dado, mas você vê que não tem nenhuma chuva, é o típico mesmo para essa época do ano, então a gente vê aquele comportamento de descida aqui nas zonas do Nordeste, né, o 17º menor. São os postos aqui bem estáveis, a subida aqui é aumento de afluência em Três Marias, que saiu de 480 para 600, se eu não me engano. Então, como é que a gente está vendo? Realmente o que está medindo nos postos, não uma vazão natural, como a gente normalmente mede, quando a gente mostra para você nas usinas, a alteração de afluência em Três Marias impacta na vazão aqui dos postos. Então, essa elevação aqui que a gente está vendo propagar ao longo da bacia é esse aumento de afluência lá em Três Marias. Então, a gente vê aqui a do São Francisco em recessão para as próximas semanas, né? Aqui. Essas 2 semanas aqui são com o modelo CEPINS, né? Então a gente tem essas 2 semanas de previsão e a terceira semana aqui também um pouquinho baixo. O 15º menor aqui ficou um 7, né? Acho que foi o nós botar o símbolozinho de
do valor. Então, aqui a gente está, o norte está com o 42º maior, né? A gente vê essa representação bem típica aqui do norte, né? E ele sempre cruzando a MLT, ele sempre acaba cruzando em alguma parte do mês a MLT, porque a MLT é fixa, né? E essa época de descida, mas a gente vê que ele está cruzando a MLT mais para o final do mês, então isso mostra que ele está ficando sempre um pouquinho acima em termos de mensal. Então aqui a gente ainda está na MLT, aí aqui nas últimas 2 semanas a gente ficou um pouquinho abaixo da MLT, porque a MLT realmente, como ela é flat, a gente sempre vai ter esse comportamento, as primeiras semanas acima e as últimas semanas abaixo, mas mais semanas ficando acima do que abaixo, porque a gente está com valores de yen acima da MLT aqui já há um tempo na região norte. A bacia do Tocantins também está com uma previsão um pouquinho abaixo, na verdade, o norte está um pouquinho acima, mas o Tocantins está um pouquinho abaixo, então com previsão mensal de 86%, né? Você vê que aqui ele já, a nossa previsão para a próxima semana aqui, já no início do mês, é cruzar um pouquinho o MLT e vai ficando um pouquinho abaixo. Você vê que a dispersão aqui entre ali e LS é muito pequenininho, indicando que a gente tem uma incerteza muito baixa, porque não chove essa época no Tocantins, né? Se você for pegar os acumulados históricos, você vai ver que são um acumulado histórico médio aí menor que 10 milímetros, então não tem uma dispersão aqui entre os limites inferior e superior. Em termos de bacia, então a gente tem só de bacias aqui do Jacuí, do Uruguai com precipitação acima, aqui Coroanã também, mas em termos das principais bacias com maiores enas, só que a gente acaba tendo, né, Iguaçu que está do lado, como essa chuva tem ficado mais para cá, como a gente falou pelo do sul, o Iguaçu ainda está com uma previsão abaixo de 80%, aqui Paranapanema, Tietê, Grande também, e aqui na parte mais central a gente tem as bacias perto da média, então a gente tem aqui o Paranaíba, Tocantins, Xingu, mais perto da média. Em termos de previsão mensal, a nossa previsão do PMO no Sudeste foi 78%, aí subiu um pouquinho para 84%, agora caiu para 81%, né, algo em torno de 80%, o 16º menor. O Sul a gente veio subindo à medida que essas precipitações foram se verificando, então 64%, 80%, agora a gente com uma previsão mensal de 146%, então o Sul saiu no PMO com uma previsão de menor bacia, menor região para agora maior região. O Nordeste tem ficado aqui oscilando, 66, 68, agora 69. E o Norte caindo ligeiramente, 104, 103 e agora 101. Em termos de GEVASP, como a gente teve pouca alteração no Sudeste, você vê que a maioria dos cenários não se alterou. A gente tem aqui o nosso cenário de GEVASP bastante estáveis em relação às revisões anteriores, ficando aqui com a média deles em torno de 82%, próximo do que a gente está observando. Já no Sul, não, a gente foi subindo, né, nossa previsão mensal, mas aí eu quero que vocês reparem o seguinte, o maior cenário, ele não alterou tanto, porque como o Sul vai ser muito rápido, você tem pouca memória, esse maior cenário aqui, ele acaba sendo um cenário que ele vê, cenário de muita chuva no mês de agosto, então ele tem pouca dependência do que está acontecendo aqui, mas a média dos cenários que vai guardar uma dependência com o que a gente está acontecendo, você vê que eles estão subindo, né? Agora a gente tem uma previsão aí para agosto em média de 121, média de cenários, mas mesmo assim ainda vê cenários de 39, dado essa volatilidade do Sul. O Nordeste, como está estável, os cenários acabam alterando um pouco, né? Essa dispersão aqui bem pequenininha, ficando aqui na média de 70, e a mesma coisa para o Norte, a gente tem pouca alteração na nossa previsão mensal, então os cenários também ficando aqui bem coladinhos aqui. Essa época do ano é bem normal ficar colado, um cenário médio aqui de 94%. Aqui para as ARs, a gente tem, então, o Sul teve essa elevação aqui na final de junho e julho, tem sido semanas de bastante chuva no Sul, então a gente conseguiu recuperar bastante o armazenamento do Sul. Aqui, os 52,5 referência ao Sul. O Sul já não é a região menor, é a R, o Sudeste agora está um pouquinho menor, com 51,8. E o Nordeste já caindo um pouco, é o típico para essa época. E no Norte a gente está conseguindo segurar o armazenamento de forma mais estável, mas deve começar a cair. Em termos de algumas principais usinas, então a gente vê aqui elas um pouquinho, todas em recessão, leves recessões aqui um pouquinho mais acentuada, mas aí chamar a atenção aqui já para a Serra da Mesa, que a gente vinha ganhando, agora a gente começou a andar de lado, vai começar a descer, né? A vazão lá a afluência em Serra da Mesa está chegando aí perto dos 300, que é a vazão que a gente está defluindo agora por causa das praias. Então, quando essa vazão baixar agora de 300, a afluência, a gente vai começar a depressionar ligeiramente Serra da Mesa. Mas todos os reservatórios com comportamento típico, essa época do ano realmente é uma época que a gente acaba gastando mais os armazenamentos. A gente está dando um informe aqui para vocês, para padronizar como a gente
publica os resultados do PMO, e como a gente vai publicar os resultados agora para o DCEM, a gente vai separar o que é o arquivo da Advais, que é o arquivo que vai entrar para o DCEM, do relatório. Atualmente eles ficam todos juntos nesse produto aqui, então a gente separou nesses dois produtos, mas até vocês se adaptarem a essa nova forma de a gente divulgar os relatórios, a gente vai manter até aí agora o final de julho, publicando nesse campo aqui os dois relatórios, o relatório mais o arquivo junto. Depois, a partir da primeira semana operativa de agosto, a gente vai separar. O relatório vai vir para esse produto e o da Advais vai vir para esse produto aqui. Tá bom? Então, estão separados, os produtos já estão aqui, a gente já vai começar a botar os produtos também, para quem já quiser começar a baixar dois arquivos separados, também já estão passando a ser disponibilizados de forma separada. Era isso, Juliano. Obrigado pela atenção. Ok, Hugo, obrigado. A gente dá sequência, então, à última apresentação desse primeiro bloco, para falar conosco sobre a operação hidráulica, a Luana, que vai falar conosco. Então, Luana, boa tarde, fica à vontade. Boa tarde a todos. Falha técnica aí, voltamos agora com a parte da operação hidráulica. Mostrar aqui para vocês, né, esse slide que a gente normalmente apresenta, né, destacando, né, as principais áreas de crise, né, na verdade, as áreas de crise que a gente tem acompanhado, né, e não são salas de crise, né, salas de crise e acompanhamento, né, em algumas bacias a gente não tem mais dado essa denominação, né, em função da situação que a gente está no sistema, né, situação hidrológica. Okay, aí destacar a sala de crise do Paranaíba, Paranapanema, São Francisco, a sala de crise do Sul, né, que a gente tem tido uma intensidade maior na participação, né, e as demais, né, Tocantins e aí as outras, né, a sala de crise da hidrovia e as outras que a gente tem visto aí. Em termos de programação hidráulica para a próxima semana, né, de 11 a 17, a gente vê aí primeiro esses resultados que foram apresentados na última reunião do São Francisco, que ocorreu no dia 7 de julho, tá? Então, a próxima reunião é no dia 4 de agosto, e nessa sala de crise, né, nós apresentamos, na verdade, sala de situação, né, que é o que a gente sala de acompanhamento, nós apresentamos os resultados que estão apresentados, não apresentamos a questão do informe, nós não tivemos alteração, né, nessa semana, né, em relação ao que tinha disponibilizado na reunião anterior, tá? Então, Três Marias, em termos de defluência, ele permanece com 600 metros cúbicos por segundo. Na reunião anterior, a gente tinha apresentado 480, que era um valor que ia até o final do mês de junho, e no mês de julho ele já começava com esses 600, então por isso que está aí esses 600. Em termos de Xingó, permanece com aquela política de defluência mínima de 1.100 metros cúbicos por segundo e defluência máxima mensal de 8.000 metros cúbicos por segundo. Tá? Em termos de política operativa, né, Três Marias, a gente continua, né, tá com esses 600 metros cúbicos por segundo, né, que a gente vem praticando aí desde o dia 2, e essa é a perspectiva de manutenção até o final de setembro. Né? Então, esse aumento de defluência foi necessário em função ele já estava programado, na verdade, para agosto, a gente teve que antecipar um pouquinho ele para julho, né, em função da necessidade da questão da navegação ajusante, né, do aproveitamento. A perspectiva, né, os cenários utilizados de previsão de vazões afluentes, né, a perspectiva de armazenamento no dia 1º de outubro, na verdade, os cenários são muito próximos, né, em função da condição não chuva, né, a gente tem uma situação, né, uma perspectiva de armazenamento entre 68,9% e 68,3%, quer dizer, bem próximo de 68%, né, nos três cenários utilizados. Sobradinho, da mesma forma, né, os cenários, né, de previsão são bem próximos, tá? Então a perspectiva de armazenamento no início de outubro é 68,8%. Destaco que nós, a partir do final de junho, né, nós tivemos um aumento, tivemos que utilizar, né, as vazões, aumentar, na verdade, as defluências do aproveitamento do Xingó, né, em função da situação hidroenergética do Sistema Interligado Nacional. Tá? Então, nós temos a condição de defluência mínima 1.100, mas a defluência máxima, né, em função do que estabelece a resolução 2081,
2017 da ANA, o ONS pode fazer essa alteração em função das suas necessidades de atendimento, né, eletroenergético. Tá? Então, a partir do final de junho, nós tivemos que fazer esse aumento de efluência, né, do aproveitamento de Xingó, para fazer esse atendimento. Destaco que, nesse momento, nós não teve a necessidade de aumento da defluência de Sobradinho, então ela permanece, né, em torno de 1.600 metros cúbicos por segundo, e aí, se a gente aumenta Xingó e não aumenta Sobradinho, permanece, né, os dois em torno de 1.600 metros cúbicos por segundo, o que vai acontecer? O aproveitamento de Itaparica ele vai ter um depressionamento, né, então é o que está acontecendo agora, né, em torno de descendo, né, uns 80%, né, de armazenamento por ali. Tá? Essa perspectiva deve ficar até o início de agosto, tá? Então, agosto, a perspectiva de defluência em Xingó, né, nessas simulações que nós apresentamos, já passa para ser 1.300, né, em setembro 1.100, e aí com isso, Sobradinho permanecendo com 1.600, e Xingó liberando 1.300, o que vai acontecer, o reservatório de Itaparica vai voltar ao armazenamento previsto, né, que a gente tinha, né, no final de agosto, que é os 90% de armazenamento. Okay? E essa perspectiva de armazenamento, de defluência, no caso, né, de redução de defluência, deve-se à situação da melhora, né, do fator de capacidade da geração eólica. Tá? Então, a perspectiva é que o Nordeste, né, aumente essa geração eólica até o mês de setembro, né, quando a gente já tem recordes dos maiores fatores de capacidade, e aí, em função da condição hidrológica do Sul, da melhora da condição hidrológica do Sul, e do aumento da geração eólica, a gente possa reduzir um pouco a defluência do São Francisco. Tá? Então, em termos de São Francisco, era isso. Como eu falei, a próxima reunião, 4 de agosto. Em termos do Tocantins, para essa semana, a gente não teve novidade, né? A perspectiva, como o Hugo falou, a gente está em um momento, né, de pico ali, né, já depressionando, início do depressionamento no reservatório de Serra da Mesa. Nós devemos continuar com esse reservatório com os 300, né, que é a defluência mínima, né, com os 300 metros cúbicos por segundo, né, e a perspectiva de armazenamento no dia 1º de setembro é em torno de 36%, né, assim como São Francisco, cenários também muito próximos, né, em função da condição não chuva. A última reunião que a gente teve foi no dia 23 de junho, a próxima reunião no dia 28 de junho. Ok? Então, Serra da Mesa sem grandes destaques em relação ao que a gente viu nas reuniões anteriores. O Paranapanema, né, a última reunião foi semana passada, né, dia 3 de julho, né, o Paulo Diniz estava apresentando ao mesmo tempo em que a gente estava tendo apresentando aqui nessa sala, né, enquanto a gente estava tendo a reunião do Paranapanema em paralelo. A próxima reunião é no dia 17 de julho. Ele também já tinha já trouxe, né, esses resultados para vocês, né, mas eu vou só repetir então, né, aqui as defluências mínimas, né, a gente permanece, não teve alteração em relação ao que a gente vinha apresentando. Os cenários também, né, um cenário mais otimista em torno de 66% da MLT, o cenário médio, né, simulado em torno de 50% da MLT e um cenário mais pessimista em torno de 36% da MLT. E aí, com isso, deveríamos chegar no final de setembro, né, nos 3 aproveitamentos, Jurumini, Chavantes e Capivara, em torno de 50% de armazenamento. Okay? O destaque maior da gente vem para o Sul, né, ultimamente, né, a última reunião ocorreu no dia 2 de julho, quer dizer, na quinta-feira anterior a essa, a próxima vai ser no dia 16 de julho, as reuniões agora não são mais semanais, a gente estava numa situação muito crítica, né, com o Sul, e aí, por conta disso nós tínhamos reuniões semanais, né, na sala de crise, né, na verdade, sala de crise mesmo, né, da Agência Nacional de Águas, e agora as reuniões da gente passaram a ser quinzenais. Destacar aqui, né, o que aconteceu nas últimas semanas, como o Cris falou aí, né, essa situação de chuva, né, que tem ocorrido no Sul. Para vocês terem uma ideia, em termos de energia natural afluente, o Uruguai, no dia 8, né, ele estava em torno de 153% da MLT, né, enquanto o Iguaçu, 66%. Tá? Então, a gente vê que a gente passou por um cenário realmente extremamente crítico, e nas últimas semanas a gente vem realmente, né, em função dessa chuva verificada, se intensificado, né, melhorado bastante esse cenário da gente de condições verificadas. Destacar aqui também, né, os principais reservatórios, né, do Sul, né, e aí o Iguaçu, ele contempla, né, vamos falar assim, 47% desses maiores aproveitamentos, né, que tem maior energia armazenada, e o Uruguai 28%, ok? E a soma dos demais, que não estão entre esses
principais, né, em termos de energia armazenada, esses 25% restantes. Tá? Destacar aqui também essa subida grande que a gente teve, né, em função dessa condição, dessa chuva verificada. Nós também tivemos uma melhora no armazenamento, né, para vocês terem uma ideia, do dia 22 de maio até o dia 8 de julho, o Sul ele teve uma energia armazenada, né, uma melhora na energia armazenada de 35,4%. Tá? O Iguaçu teve uma resposta, né, uma melhora em torno de 34,9% e o Uruguai 41,5%. Né? Então, quer dizer, a situação realmente melhorou bastante, né, em relação ao que a gente estava acompanhando do Sul. Né? Como o Hugo destacou agora, o Sul não é mais o sistema que tem, né, a menor energia armazenada no momento, né? Então ele passou um pouco, né, por pouco agora, a situação no Sudeste, ok? E em termos de perspectiva, né, o que a gente está esperando, né, a simulação aqui do Iguaçu, GB Munhoz, a perspectiva de atingimento, né, no final de agosto, né, no início de setembro, 57,8%, e Salto Santiago, 49,9%. Tá? Assim também como o Uruguai, né, também temos a simulação, a gente vê aqui Machadinho, né, que estava numa situação realmente muito complicada, né, em termos de armazenamento, a gente viu uma resposta realmente bem maior, né, bem melhor em relação ao que a gente estava verificando até ali, meados de junho, tá? E a perspectiva no final de agosto, início de setembro, é 70% de armazenamento. Assim como Barra Grande, 83%, e Passo Fundo, 55,6%. Destacar também que nessas simulações, né, todas as defluências mínimas foram consideradas, só que a gente está com defluências bem maiores do que essas mínimas, né? Então, é importante falar isso, que a gente está com uma situação bem melhor, então por isso que a gente não está colocando nem aqueles slides mais destacando essas defluências mínimas, porque a gente está numa situação realmente bem melhor, né, do que o mínimo necessário que a gente vinha seguindo, né, nas últimas semanas. Okay. Destacar, né, as outras salas de crise, né, que participação do ANS, o GT Furnas, né, última reunião 2 de julho, tá, a próxima reunião em agosto, a sala de crise do Paranaíba, né, a última reunião que foi no dia 30 de junho, a próxima reunião no dia 29 de julho, e também a questão da hidrovia Tietê, a gente teve a reunião dia 8 de julho, quer dizer, anteontem, né, e a próxima reunião dia 30 de setembro. Em termos de hidrovia Tietê, Paraná, a gente vê que, pelos cenários que nós simulamos, só destacar que ela está sendo atendida sem problemas, tá? Então, esse é o destaque que a gente traz dessa reunião que ocorreu no dia 8 de julho. Em termos de volume de espera, a gente não está, no momento, né, não há revisão do volume de espera em função, né, da situação que a gente está, né, no período do ano que a gente está. Era isso que a gente tinha para trazer. Obrigada. Obrigado, Luana. Então, com essa apresentação que a Luana acabou de fazer para a gente encerra esse primeiro bloco. A gente retorna, então, em 5 minutos para responder as perguntas que vocês tenham postado no fórum e voltamos com as apresentações do segundo bloco, que são as apresentações relativas à carga. Tá bom? Então, esse é o nosso cronograma. A gente volta daqui a 5 minutos. Até daqui a pouco. Bem, pessoal, voltamos aí do nosso intervalo do primeiro para o segundo bloco, como sempre, conforme combinado, a gente retorna com as perguntas feitas sobre as apresentações do primeiro bloco, então vamos a elas. Temos uma pergunta do colega Gabriel Godin, lá da Nova Energia. Ele pergunta se nós, né, vocês têm alguma novidade sobre a atualização no sistema FSARH, que facilitará a visualização das restrições redeclaradas? Nas últimas semanas, o Guilhom, segundo ele, comentou que em meados desse mês a nova versão do FSARH deveria ser liberada para a produção. Simone, você tem alguma novidade aí para que a gente possa responder aí ao Gabriel? Boa tarde, Simone. Boa tarde, Juliano, boa tarde, Gabriel. Durante esse mês, a gente até colocou uma nova versão, um aprimoramento do FSARH em produção. Acho que não é exatamente essa funcionalidade que você está citando, Gabriel, mas a perspectiva de que até o final do mês a gente tem uma nova versão. Vou verificar o andamento para ver se contempla essa sua solicitação e na próxima reunião eu complemento com a perspectiva de entrar essa nova versão. Obrigada, Juliano. Ok, Simone, obrigado. A gente segue com mais uma pergunta que foi postada no fórum.
da Thais Alves de Carvalho, da Esfera Energia. Ela nos pergunta se o modelo SMAP mostrou uma previsão muito acima do que ocorreu em Barra Grande, ao observar os dados realizados do ACOMP-H. Existe algum estudo sendo feito para melhorias do modelo SMAP ou outro modelo para essa usina? Tem uma explicação para esse comportamento? Para ajudar aí a responder a pergunta da Thais, eu chamo o Hugo novamente. Hugo, você pode nos apoiar nessa resposta? Boa tarde, Thaís. Obrigado pela pergunta. Eu acho que está se referindo agora na previsão de quinta para hoje, né? Porque semana passada a previsão era bem baixinha. Então, quando a gente fez a previsão ontem, a gente estava praticamente ali no pico da cheia. Então, é muito difícil a gente dimensionar. Qualquer modelo vai ter uma dificuldade maior de mencionar se o pico já aconteceu ou não aconteceu. A gente tem uma prestação muito elevada ali em Barra Grande e aí ficou essa dificuldade. Então, realmente, ontem a gente teve um desvio elevado, porque o hidrograma acabou caindo, enquanto o SMAP ainda previa uma subida. Mas é importante também salientar que isso foi bem pontual. A gente vê que a previsão que a gente dá para hoje, tanto feita hoje quanto feita ontem, ela está na casa aí dos 1.500 metros por segundo. Então, a bacia de Barra Grande é uma bacia muito rápida e perto do pico é muito difícil, você acaba fazendo a previsão. A gente está sempre de olho em todas as nossas bacias. Barra Grande, a gente já está tentando ver se a gente vai poder fazer algum tipo de calibração para melhorar os parâmetros. A gente tem identificado alguns erros pontuais. Ontem foi um erro pontual, a gente quer ver se a gente consegue melhorar, mas tendo em mente que Barra Grande vai ser uma bacia sempre muito complexa de a gente conseguir fazer essa previsão, ainda mais quando a gente vai nesse ponto do pico da cheia, porque esse ponto acaba tendo uma incerteza. Quando a chuva caiu, qual foi a hora que a chuva caiu, a gente agrega a chuva em chuva diária, dependendo de onde a hora que a chuva caiu, pode indicar uma coisa ou outra, e volumes muito elevados de chuva acabam tendo uma incerteza que podem dar essa variação, ainda mais em Barra Grande, que é um solo raso, uma bacia com uma declividade alta, então é uma transformação de chuva em vazão muito alta, né? Quase toda chuva que bate, em escoamento superficial, é uma transformação muito rápida. Então, essa incerteza vai estar atrelada, mas a gente sempre está avaliando, sim, e Barra Grande é uma que a gente está olhando com bastante cuidado. Tá bom? Obrigado. Ok, Hugo, obrigado. Obrigado pelo apoio e resposta. Obrigado, Simone. Nós recebemos algumas outras perguntas também nesse intervalo, mas a gente vai remetê-las para os blocos posteriores, tá bom? Então, a gente segue com as apresentações desse segundo bloco. Então, são as apresentações da carga. Então, para falar conosco sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário e semanal, a gente passa a palavra para a Janaína, que vai fazer a apresentação. Janaína, boa tarde, fica à vontade. Oi, Juliano, boa tarde a todos. Eu vou seguir agora com a apresentação do acompanhamento da consolidação da carga diária. Nesse primeiro gráfico, nós temos a carga do subsistema Sudeste Centro-Oeste, no período de 2 de maio a 8 de julho. Nessas barras, nós temos a média diária da carga e a linha apresenta o índice de isolamento social. Então, nós estamos verificando a flexibilização do isolamento e um retorno das atividades econômicas, com a suave elevação da carga. Na semana anterior, nós tivemos menos 0,76% de uma redução da carga em relação às 2 semanas atrás, por conta da entrada da frente fria. Mas nessa semana agora, nós temos 5 dias de carga verificada já, nós tivemos um aumento de 0,41% em relação aos mesmos dias. Aqui nós temos a carga do subsistema Sul no mesmo período. Da mesma forma, na semana anterior, houve uma redução da carga de menos 0,91% em relação a 2 semanas atrás, mas essa semana nós já estamos verificando a retomada do aumento, com um crescimento de 0,63% nos 5 dias de carga verificada em relação aos mesmos 5 dias. E o índice de isolamento social está se mostrando estável. No subsistema Nordeste, nas 2 últimas semanas, nós tivemos um crescimento da carga. Na semana anterior, nós tivemos um crescimento de 0,97%, que também se deve ao fato de 2 semanas atrás ter tido um feriado. E nessa semana agora, nós tivemos um crescimento de 0,85% em relação aos mesmos 5 dias da semana passada.
e a taxa de isolamento social também está se mostrando estável com um ligeiro aumento. No subsistema norte, na semana anterior, nós tivemos uma redução de menos 0,75% na carga, devido à redução de consumidor, e nessa semana nós tivemos novamente um aumento de 0,52%, então a carga está se mantendo estável, um crescimento mais suave. Aqui nós temos um gráfico com a carga diária verificada em laranja, no período de 3 de julho a 9 de julho, e a carga diária prevista no mesmo período em azul. Então, nós podemos ver que nós tivemos desvios bastante aceitáveis nessa semana, todos ficaram inferiores a 2% e ficaram em torno de 1%. Somente no fim de semana, que são valores de média diária menores, que nós tivemos desvios de 1,7% e 1,5%, que ainda são desvios bastante aceitáveis. Aqui nós temos a carga horária verificada em laranja e a carga horária prevista em azul, nesse mesmo período, de 3 a 9 de julho, e os desvios horários, todos também abaixo de 3%, e em sua maioria em torno de 1,5%. Aqui eu estou falando já da carga do SIM, não é mais do subsistema, é do SIM como um todo. Aqui nós temos o histograma dos desvios da carga diária do SIM, nesse mesmo período. Então, 97% de todos os desvios horários ficaram inferiores a 3%. Somente em 3% dos valores nós estivemos acima disso. E é isto. Muito obrigada a todos. Obrigada, Juliano. Obrigado, Janaína. Dando sequência, então, às apresentações, agora para falar um pouco sobre a previsão de carga para o PMO e suas revisões semanais, a Marcela vai fazer a apresentação. Boa tarde, Marcela, fica à vontade. Boa tarde, Juliano. Um momentinho para compartilhar aqui a tela. Bem, nós continuamos falando de carga, mas agora no horizonte semanal. Inicialmente, nós começamos pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e aí nós temos a visualização do retrato do PMO, onde se tinha a previsão inicial para o mês de julho, e mais as 5 semanas operativas. Hoje nós temos, com base na consolidação do estudo da segunda revisão semanal do PMO desse mesmo mês, nós temos 2 semanas verificadas, sendo a primeira semana efetivamente verificada e a segunda a gente trata como expectativa de fechamento, com base em quase todos os dias verificados e mais a projeção para os dias restantes. Em termos de desvio, nós temos na primeira semana uma variação positiva, como foi explicado na apresentação anterior, da semana passada, de 1,1%, e essa semana a expectativa que se tem de fechamento é de uma sinalização de uma variação de 1,4%. Então, o que a gente observa é que a carga, ela tem tendo uma suave elevação semana após semana, e isso nós associamos às questões relacionadas à flexibilização das medidas restritivas que vem acontecendo nos últimos dias. Em função disso, nós fizemos um ajuste em relação ao que havia sido considerado no estudo anterior para as 3 semanas à frente. E a terceira semana, ela indica uma variação de 1,3% em relação ao que havia sido consolidado no estudo da primeira revisão semanal. Bem, com base nisso, nessas 2 semanas verificadas e mais a projeção para essas 3 restantes, nós temos aí uma expectativa de fechamento do mês de julho, indicando uma variação de 1,5% em relação ao que foi projetado inicialmente para o mês lá no PMO, que foi feito no final do mês de junho. Dando continuidade, a gente passa para o subsistema sul, com a mesma indicação em relação às semanas. A primeira semana ela ficou com uma variação negativa até um pouquinho maior, mas isso muito bem explicado não só pelo efeito das temperaturas registradas na semana como um todo, que foram temperaturas máximas e mínimas
mais baixas, mas o que deu forte impacto no comportamento da carga dessa semana foram os efeitos provocados pela passagem do ciclone, e com tudo isso teve redução de carga, né? E por isso essa variação abaixo do que havia sido projetado lá no PMO para a primeira semana operativa do mês. A expectativa de fechamento da semana em curso, ela tem uma sinalização de uma variação também negativa em relação ao que foi projetado lá no estudo passado, e muito em função do comportamento observado nessas semanas, esse subsistema também nos indica uma suave elevação de carga ao longo do período, né, ao longo das semanas, e é exatamente isso que continua sinalizando para as próximas semanas à frente. Mas, apesar dessa variação nas semanas, nós não fizemos nenhuma alteração para as 3 semanas restantes do mês em relação ao que foi consolidado no estudo passado. Em função disso, hoje nós temos a expectativa do fechamento do mês de julho desse subsistema com uma variação bem pequena em relação ao que foi projetado para o mês no PMO mensal. Passando agora para o subsistema Nordeste, a primeira semana ela ficou com uma variação nula em relação ao que havia sido consolidado, que havia sido projetado, aliás, para essa semana lá no PMO. Esse subsistema, diferente dos 2 anteriores que nós vimos, a carga ela segue em patamares, assim, níveis estáveis, né, apresenta uma estabilidade nas semanas. Essa variação da expectativa de fechamento da semana em curso em relação à previsão, ela está associada porque nós pensávamos num crescimento gradual das semanas também em função da flexibilização das medidas restritivas. Como a Janaína citou, o subsistema Nordeste, ele segue também com leve aumento do isolamento social, mas a carga ainda não começa a refletir, de fato, esses aspectos. Em função disso, nós fizemos uma redução para as semanas à frente em relação ao que havia sido projetado no estudo anterior. E aí, a semana 13, ela nos aponta uma variação de menos 2% em relação à previsão lá da revisão 1. Com tudo isso, com as semanas verificadas e mais a projeção para as semanas restantes, a expectativa de fechamento do mês de julho, de acordo com o consolidado na segunda revisão semanal, é de uma variação de menos 1,7% em relação ao que foi previsto para o mês no horizonte mensal, no estudo de horizonte mensal, né, no PMO. Para finalizar o subsistema Norte, assim como o Nordeste, ele também apresenta a carga ainda no nível estável, né? Nós não começamos ainda a observar determinados incrementos em função de flexibilização das medidas, como vem sendo observadas em grande parte do país. Ainda assim, os valores verificados, eles vêm sinalizando desvios muito pequenos em relação às nossas projeções, e em função disso, nós não fizemos nenhum ajuste para as próximas semanas em relação ao que havia sido consolidado anteriormente. E a expectativa de fechamento do mês, ele nos aponta aí uma variação quase nula em relação ao que foi projetado inicialmente. Então, só para contextualizar, nós temos aqui as ocorrências da semana em curso, da semana de 4 do 7 a 10 do 7, e nós citamos fatores relacionados a essa questão dos comportamentos variados dos subsistemas. O subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, eles apresentam já uma suave elevação no comportamento da carga em resposta à flexibilização e com a abertura do comércio também do setor de serviços que já segue em andamento, enquanto que os subsistemas Norte e Nordeste, eles, apesar de um leve aumento do índice de isolamento social, esse efeito ele ainda não é perceptível no comportamento da carga, né? E o que pode sinalizar que a gente está tendo um incremento aí, uma recuperação das atividades econômicas nos subsistemas.
essas são as premissas consideradas para a consolidação das previsões das semanas à frente, né? Também baseadas nesses efeitos relacionados à flexibilização, enquanto que as sinalizações meteorológicas apontam para nós, para todos os subsistemas, né, de uma maneira geral, ocorrências tanto de temperaturas quanto de precipitação bastante típicas para essa época do ano, né, e também sem grandes variações ao que a gente vem observando nas semanas anteriores, né, os subsistemas sul e sudeste com as passagens de frentes frias, né, e com a entrada de massa de ar frio, e os subsistemas norte e nordeste, as capitais seguem com temperaturas estáveis e o mesmo comportamento de chuvas que é típico para o período, né? O nordeste com ocorrência de chuva durante todos os dias da semana, mas aquela chuva de caráter, assim, chuvisco, chuva fraca, e o norte com aquelas pancadas de chuva tradicionais do período. Bem, então isso era tudo que eu tinha para falar em relação às previsões semanais, ao horizonte semanal, e nós nos colocamos à disposição para responder às perguntas. Obrigada, Juliana. Obrigado, Marcela. Obrigado, Janaína, pela apresentação anterior. A gente encerra, então, esse bloco. Vamos àquela nossa pausa aí de 5 minutos para que as dúvidas sobre as apresentações realizadas sejam postadas no fórum. E a gente retorna, então, daqui a pouco com as respostas, as dúvidas que surgirem lá no fórum e as apresentações do terceiro e último bloco de hoje. É isso, gente. Até daqui a pouco. Voltamos, então, pessoal, do intervalo do segundo para o terceiro bloco. A gente retorna com algumas perguntas que foram postadas no fórum. A gente começa com uma pergunta ainda relacionada às apresentações do primeiro bloco, pergunta do Yuri Moreira, da Econ Energia. Ele pergunta o seguinte: a usina de Barra Grande teve uma correção na vazão entre o ACOM-PH de ontem e o ACOM-PH de hoje de 1.127 metros cúbicos, gerando na bacia do Uruguai uma diferença de aproximadamente 2,9 gigawatt médio na ENA. Gostaria de perguntar como é feita a consolidação para essa bacia e se há algum modo de melhorar a consolidação para que não haja diferenças tão grandes. Ainda, tendo isso em vista, se há alguma avaliação dessas correções nas previsões realizadas para o DECEM. Para nos apoiar na resposta ao Yuri, eu chamo a Simone novamente. Simone, por favor. Boa tarde, Yuri. Então, com relação à consolidação de terceiro nível, né, o tratamento dos dados, não só de Barra Grande, como de qualquer outra usina do SIM, a gente utiliza metodologia de média móvel e de modulação qualitativa e quantitativa, que faz com que a consistência do dado de hoje impacte os dados de alguns dias para trás. Então, existe a revisão do dado em função da metodologia que é usada. Você perguntou qual é o dado usado para Barra Grande. Na nota técnica 144, na 76, a gente detalha para cada reservatório como é feita a modulação, o tratamento da vazão incremental. Então, eu solicito que você verifique lá, se tiver alguma dúvida ainda, que encaminhe um e-mail para relacionamento com os agentes, que a gente pode estar apoiando nesse entendimento. E com relação ao dado que você mencionou desses últimos dias, a gente vai olhar novamente essa informação, obrigada pelo apontamento, e qualquer alteração a gente divulga para vocês nos próximos relatórios. Obrigada. Obrigado, Simone. Uma dúvida agora que chegou a respeito das apresentações da carga, né, que foram as apresentações do bloco anterior. O Di Euler de Carvalho, da Focus Energia, pergunta o seguinte: foi feita a observação de retorno da carga em junho e julho devido a fatores ligados à flexibilização da abertura do comércio e serviços e diminuição do isolamento social. No entanto, apesar de a temperatura média do Sudeste em junho e julho terem performado por volta de 2,5 graus Celsius, segundo o Di Euler, né, da climatologia do SIM, nenhum comentário foi feito a respeito. Aí ele pergunta: se foi realizado algum estudo para diferenciar quanto do retorno da carga está associado às temperaturas mais elevadas em junho e julho. Para nos ajudar aí a responder a dúvida do Di Euler, a gente chama a Márcia. Márcia, boa tarde. Você pode nos ajudar a responder ao colega? Está no mudo, Márcia. Boa tarde. Na realidade, nós não fizemos nenhum estudo específico, né, para saber
o que foi por conta de temperatura e o que foi por conta de retorno. O que a gente observa na carga, né, a gente está colocando, principalmente, foi por conta do retorno. Agora, nós utilizamos o modelo para explicar a carga, expurgar os efeitos fortuitos, né, que a gente chama que é calendário e temperatura da carga. E a gente observa, principalmente no mês de junho, porque julho a gente ainda não tem esses dados, né, para fechar, porque a gente sempre fecha com os valores mensais. Em junho a gente percebe que a carga verificada, pelo menos do Sudeste, né, ela teria um crescimento negativo em relação ao ano passado, em torno de 3,9. Mas quando você tira os efeitos fortuitos, ou seja, temperatura, né, e efeito calendário, quando tem, essa redução está em torno de 5,1. Então, o crescimento econômico que a gente está colocando ali, né, ele é um pouco maior do que na realidade se verificou. E essa diferença a gente atribui exatamente à temperatura. Então, assim, a gente percebe, a gente vinha com crescimentos negativos aí da ordem de 10%, quase 9%, 10%, né, em relação ao ano passado, crescimento negativo, e esse crescimento negativo passou para menos 3,9%. Quando você tira o efeito da temperatura, por exemplo, esse crescimento passa para menos 5,1%. Reduziu esse efeito negativo em relação ao ano anterior. Esse efeito que a gente chama de efeito econômico é por conta realmente da flexibilização. Isso a gente percebe em vários indicadores que a gente tem observado de crescimento de produção industrial, flexibilização do comércio, e isso está se refletindo na carga, sim. Ok, Márcia, obrigado. Lembramos mais uma vez aí que algumas perguntas nós vamos deixar para responder no último bloco, porque tem a ver com as apresentações que nós faremos a partir de agora. Então, não se preocupem que no último bloco, quando a gente retornar com as perguntas, a gente passa por todas que nós, por enquanto, estamos deixando. Então, retomando ou indo para as apresentações desse terceiro e último bloco, a gente começa com as apresentações aí relativas aos resultados do PMO e a sua revisão 2, e as intervenções energéticas relevantes. Quem vai nos apresentar esses resultados é a Tamires. Tamires, boa tarde. Fica à vontade. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu vou compartilhar a tela para que a gente possa passar para a apresentação, então. Então, dando início aqui aos resultados do PMO, ou seja, a gente realizou no dia de ontem, a gente liberou os resultados do que seria a revisão 2, então, do PMO de julho, que tem como foco a semana que vai do dia 11 de julho até o dia 17. Então, como ponto de destaque aqui, a gente coloca os CVUs que foram atualizados pela CCE, a diferença em relação ao que a gente vinha usando, ou seja, os valores do PMO de julho. De acordo com essas atualizações, não vou entrar em detalhe um por um, mas fica aqui para consulta, que a gente disponibiliza essa apresentação poucos minutos depois do término da reunião. Então, fica para consulta de quem tiver interesse. Entrando propriamente dito nos resultados em si, a gente, de uma maneira geral, viu um acréscimo em relação ao CMO que estava previsto na revisão 1 do PMO de julho, com exceção do subsistema Nordeste. Para o subsistema Nordeste houve um decréscimo em relação ao que vinha se apresentando na última revisão, por conta do atingimento dos limites de intercâmbio de exportação aqui da região Nordeste, devido a alguns desligamentos na região. Então, acabou ficando descolado no Nordeste, com a característica de exportador de energia para os demais subsistemas, e os subsistemas Norte, Sudeste e Sul ficando equalizados aqui em todos os patamares de carga. Então, aqui a gente tem o armazenamento previsto para o final do mês. De acordo com o valor esperado, a gente sempre dá uma comparação, né, faz uma comparação em relação ao que vinha sendo previsto na revisão anterior. Então, em relação aos níveis que vinham sendo previstos na revisão anterior, houve uma redução de uma maneira geral aqui para todos os subsistemas. O subsistema Sudeste estava em 50,2, passou para 49,6. O subsistema Sul estava apresentando um valor de 47,3.
Nesse caso, houve uma elevação aqui para o subsistema sul. E agora ele estava com 47,3 e passou para 54,7. Para o subsistema nordeste também houve uma elevação, ele estava em 75,2, a previsão para o final do mês, e passou para 76,7. E para o subsistema norte estava em 84% para o final do mês, passando aqui para essa revisão já uma perspectiva de terminar esse subsistema em 83,4. Entrando aqui no mérito agora da geração térmica, média semanal, para cada subsistema e o somatório aqui para o SIM, a gente tem basicamente valores de inflexibilidade bem semelhantes ao que vinha sendo declarado na revisão anterior, sendo que... Acho que minha voz está dando eco. Agora foi. Continuando então, a gente tem valores de despacho térmico bem similares aqui de inflexibilidade em relação ao que vinha ocorrendo já na revisão anterior. O comportamento aqui dessas razões elétricas que a gente tem tanto no subsistema sudeste quanto no subsistema sul. No subsistema sudeste, associado ao despacho antecipado das usinas AGNL, a usina de Luiz O.R. Melo, despachada 9 semanas atrás, por razão elétrica, em 196, um pouco reduzido por conta de manutenção declarada para essa usina. No subsistema sul, a gente tem aquele despacho do complexo J. Lacerda. Em relação à revisão anterior, a gente vê que a gente teve uma elevação do CMO aqui dos subsistemas norte, sudeste e sul, e uma redução no subsistema nordeste, mas em termos de somatório aqui de todos os despachos térmicos, né, todo despacho térmico para o SIM, a gente teve uma diferença aí de um acréscimo de cerca de 60 megawatts em relação ao despacho térmico que estava para a semana operativa anterior. Entrando agora no mérito da questão da análise da variação do CMO, né, o que mais causou impacto para essa mudança no CMO. Como a gente tinha falado antes, os subsistemas sudeste, sul e norte sofreram um acréscimo em relação à revisão anterior, um acréscimo não tão significativo, mas ainda assim um acréscimo. E o principal fator que causou essa elevação foi a atualização da previsão de vazões. Tá? Então, a gente tem um gráfico separado para a região nordeste, que, como a gente tinha dito, estava já isolada na revisão passada, em alguns patamares de carga, e agora ficou em todos os patamares de carga isolados, exportando toda a energia que os limites elétricos permitiam. Então, a gente teve fatores que causaram uma elevação, né, que causaria uma elevação nesse CMO, que seria a atualização da previsão de vazão em relação ao DEC da semana passada, mas quando a gente atualiza os limites elétricos, e é justamente isso que causou o descolamento do CMO dessa região, a gente vê que tem um impacto maior aqui no sentido de reduzi-lo. Então, a gente está saindo aqui de valores um pouquinho mais elevados, mas não uma redução tão significativa assim. A gente coloca aqui para consulta, né, e até para esclarecimento, a questão do comando de despacho antecipado, a gente tem colocado toda semana. Agora a gente definiu nessa revisão o despacho antecipado pelo benefício GNL e não pelo CMO, para a semana do dia 12 de setembro até o dia 18, que nenhuma usina estaria despachada por ordem de mérito, justamente porque o benefício GNL ficou bem abaixo do valor do CVU dessas usinas. Então, nenhuma estaria despachada por ordem de mérito de custo para essa semana do dia 12 ao dia 18, mas a gente lembra aqui que tem aquela razão elétrica de Luiz O.R. Melo de 204 megawatts para essa semana operativa onde ela não foi despachada por ordem de mérito de custo. Então, em termos de armazenamento, a gente vê que a perspectiva do subsistema sudeste, né, a gente vê que ao longo das semanas operativas e revisões, mas focando nessa revisão de agora, na revisão 2, a gente vê que, de acordo com a previsão de vazão, a gente tem um limite superior e um limite inferior, e que o valor esperado está apontando que a gente terminaria, então, o mês de agosto com 46,4% de armazenamento nesse subsistema, o limite inferior apontando 43,9% e uma previsão mais otimista apontando 51,1%. Aqui a gente tem os valores da curva de referência,
A gente vê que, mesmo assim, ainda estaria bem acima, né, desses valores da curva de referência, mas fica aqui para consulta. Já para o subsistema sul, a gente vem vendo um comportamento de muitas chuvas, né, recentemente lá, e a gente tem saído, então, de pontos, né, de partida, de níveis de partida, de armazenamento para esse subsistema superiores àqueles previstos anteriormente, né? Então, basicamente, isso veio acontecendo na revisão 1, a gente já saiu de um ponto de partida bem mais elevado do que estava previsto para começar na revisão do que foi feito no PMO, e para essa revisão, a revisão 2, também ocorreu o mesmo comportamento, a gente saiu aqui de um ponto bem mais elevado, e de acordo com a abertura, né, dos cenários, a gente vê que um valor esperado para armazenamento no final do mês de agosto para esse subsistema seria um valor de 56,9%, um limite superior, que seria um cenário bem mais otimista, seria o de 97,6%, e o pior cenário seria de 32,5% para esse subsistema. Já para o subsistema Nordeste, a gente vem saindo, a gente saiu de pontos superiores àqueles esperados ao final das revisões. No entanto, a previsão para o final do mês de agosto é uma redução nesse armazenamento. O valor esperado está apontando aqui um cenário onde o armazenamento no final do mês de agosto vai ser 65,1%, o limite inferior apontando 63,6% e o limite superior apontando um armazenamento para esse subsistema de 73,5%. Falando agora do subsistema norte, os armazenamentos têm saído aqui mais ou menos de onde tem previsto as revisões. No entanto, a gente prevê, ao final do mês de agosto, uma redução bastante significativa no armazenamento desses subsistemas, todos os cenários apontando essa redução, onde o cenário mais pessimista está apontando para a gente um armazenamento de 69,4% para esse subsistema, o valor esperado seria de 71,6%, e o cenário mais otimista de 73,3%. Sobre a oferta de importação de energia para a próxima semana operativa, para o Uruguai houve oferta de importação pela Eletrobras de 3 blocos, sendo o primeiro deles de 70 megawatts, a um custo de R$ 353,46 por megawatt-hora. O segundo bloco de 60 megawatts, a um valor de R$ 487,01. E o bloco 3 de 190, a um valor de R$ 717,07 por megawatt-hora, totalizando aí 320 megawatts para essa próxima semana operativa como oferta. Já a Enel ofertou os mesmos montantes só do primeiro e segundo bloco aqui, sendo o primeiro bloco de 60 megawatts a 494,73 e o segundo bloco de 190 megawatts a 727,98, totalizando aí 250 megawatts de oferta pela Enel. Para a Argentina não houve oferta de importação para essa próxima semana operativa. E aí a gente entra na parte das intervenções energéticas relevantes. Lembrando, então, que como critério de relevância a gente usa intervenções em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos e intervenção em unidades geradoras de grande porte. Então, o nosso período de foco é o período do dia 11 ao dia 17, que é justamente a próxima semana operativa, e a gente tem alguns pontos diferentes aqui de manutenção para comentar. O primeiro ponto é da UHE Embarcação, unidade geradora 3, uma manutenção preventiva que está programada para o período do dia 10 até o dia 13 de julho. Segundo ponto, a UHE Governador Ney Braga, unidade geradora 3, a manutenção está programada para o dia 11 de julho. Também é preventiva. E o terceiro ponto, a UHE Samuel tem um pré-teste de recomposição da usina programado para o dia 11 de julho. Duas unidades geradoras aqui em manutenção corretiva, a unidade geradora 1 em manutenção no dia 11 de julho e a unidade geradora 2 em manutenção no dia 12 de julho. Próximo ponto, a unidade geradora 1 de Tumbiara tem uma manutenção corretiva programada para o dia 12 de julho, unidade geradora 6 de Marimbondo também corretiva para o dia 12 de julho, perdão. A UHE Nova Ponte tem um teste de recomposição na usina programado para o dia 12. O UHE São Simão, unidade geradora 4, tem uma manutenção preventiva programada para o período do dia 13 ao dia 19. O UHE Ilha Solteira, unidade geradora 16, uma manutenção preventiva programada para o período do dia 14 ao dia 18 de julho.
Governador Bento Munhoz, unidade geradora 2, uma manutenção preventiva programada para o dia 14 de julho. A unidade geradora 9A, de 50 Hz Itaipu, manutenção corretiva programada para o dia 16 de julho. E, como último ponto, a gente tem aqui a UHS Samuel, que tem um teste de recomposição da usina programado para o dia 17 de julho. Da nossa parte era isso que a gente tinha para apresentar. Eu vou parar o compartilhamento de tela e devolvo a palavra para você, Juliano. Obrigada. Obrigado, Tamires. A gente segue, então, agora com a apresentação dos limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Quem vai trazer essa apresentação para nós hoje vai ser o Roberto. Roberto, uma boa tarde e fica à vontade. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos aí que estão presentes, que estão nos vendo. Vou colocar aqui a apresentação para vocês. Bem, dando continuidade a esse bloco, vou falar aí dos limites elétricos, com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Vou começar aqui pelas intervenções da área Norte e Nordeste, a semana operativa de 11 a 17 de julho, começando aqui com o disjuntor 3 de Imperatriz, que será realizado aí entre quinta e quarta-feira, dias 2 e 15 de julho, onde nós praticamos as restrições do recebimento do Nordeste, do FNE, para executar aí uma revitalização desse disjuntor, com troca das câmaras de válvula de sopro, e em função aí das contingências simples e com falha de disjuntor que possam ocorrer em Imperatriz, nós vamos praticar aí essas restrições no período. Seguindo dentro da área Norte e Nordeste, temos também o desligamento da linha de 500 kV de Miracema, Gurupi, de 8h30 às 11h30, do dia 12 de julho, que é um domingo. Vamos também restringir aí o fluxo aí da Miracema, Gurupi, em 3.000, recebendo Nordeste também em 5.500, também para suportar aí contingências simples e duplas que podem ocorrer no 5. E, adicionalmente, também reduzimos aí 300 megawatts nos limites da FNS para perdas do bipolo de Xingu, corte de UGs em Itaipu e perdas de bipolo do Madeira. Outra intervenção que nós teremos seria a linha de 500 kV, Juazeiro 3, Luiz Gonzaga, circuito 5, aí entre segunda e terça-feira, entre 6h30 e 6h30, para substituir isoladores de vidro, devido aí à poluição, sabotagem em estruturas da linha. E, igualmente, para o sistema suportar contingências simples e duplas na interligação Norte-Nordeste, nós adotamos essas restrições aí da RNE e da FNE, entre 5.000, menos 5.000, 4.000, menos 3.500, no período. Outro desligamento que nós temos seria também o circuito 1 aí de Luiz Gonzaga, Milagres, realizado aí entre quarta-feira e quinta-feira, 6h30 e 16h30, para substituição de isoladores, dadas as mesmas características do anterior, poluição, sabotagem. Outras restrições também para que o SIM suporte também as contingências simples e duplas na interligação Norte-Nordeste, do recebimento pelo Nordeste entre 5.500 e menos 5.000. Seguindo, temos também o desligamento aí da linha de 500 kV de Resina 2, Sobral 2, entre domingo, dia 12, e sexta-feira, sábado e domingo, ou seja, 12, 17, 18 e 19, entre 7 e 17, para a substituição dos cabos para-raios existentes, por cabos OPGW, nesse trecho aí entre Tinguá 2 e Sobral 3. E para que também o sistema suporte contingências simples e duplas, que são critérios que a gente tem que sempre verificar quando desligamentos, controlar o RNE e o FNE dentro desses limites de 5.500, menos 5.000, 4.500, menos 4.000, respectivamente. Outro desligamento que nós temos também é na barra de P102, a barra 1, de 500 kV, entre 8 e 13 horas do dia 13, segunda-feira, para a instalação de booster sheds, mais conhecidos aí também como chapéu chinês,
nos isoladores dos contatos fixos da seccionadora 35DC lá em P102. Igualmente, para que o sistema suporte as contingências, tem essas restrições aqui que a gente tem que adotar no período da RNE e da FNE, 4.500, menos 5.000, 4.000 e 3.100, respectivamente. Outro desligamento que nós temos seria o disjuntor de serra da mesa 2, disjuntor 2, que vai ser feito aí entre terça e quinta-feira, né, 8 horas e 0 horas, substituição do disjuntor, né, e, dado aí os mesmos motivos anteriores, nós estamos suportar, no caso, contingências que envolvam falha de disjuntor em serra da mesa 2, adotar as restrições aí de RNE entre 4.200 e menos 6.200, e FMS menor ou igual a 2.500 no período. Outra intervenção que temos é o desligamento da linha 230 Tapajós 2, Transamazônica, circuito 1. Está programado aí para o domingo, entre 0 horas do dia 11 de julho, que é um sábado, até 17 horas de domingo. Com a substituição de buchas, de alta tensão e comissionamento aí do reator novo da SE Tapajós 2, uma manutenção corretiva. Para evitar qualquer tipo de instabilidade de tensão nessa área 230 do tramo oeste, a gente limita esse fluxo aí de Altamira Transamazônica 1 e 2 menor ou igual a 185 megawatts. Mudando agora para a área de Minas Gerais, nós temos o desligamento desse disjuntor 10 e 4 de 500 kV de emborcação, que será realizado no domingo, entre 15h30 e 16 horas, né? Envolve testes de medição de ângulo devido a adequações de transformadores de corrente. E para suportar aí possíveis contingências com falha de disjuntor na usina de emborcação, nós restringimos esse fluxo aí do recebimento sudeste e centro-oeste entre 4.000 e menos 2.000 e a geração na usina de emborcação menor ou igual a 200 megawatts. Seguindo agora para a área Acre e Rondônia, temos o desligamento da barra 1 de 230 kV da SE Samuel e mais as unidades geradoras 1, 2, 4 e 5. Ele será realizado no sábado, entre 1 hora e 7 horas. O motivo aí é um pré-teste Black Start, envolvendo essas unidades geradoras da usina de Samuel, e para que o SIM suporte a contingência da barra remanescente, né, de Samuel, e evitar aí uma possível abertura do subsistema Acre Rondônia, a gente controla esse fluxo entre Porto Velho e Samuel menor do que 180 megawatts, e a geração aí da usina de Santo Antônio, a gente pede para que fique maior ou igual a 4G sincronizadas no período. Aí temos também o desligamento da barra 1, 230 kV, da usina de Samuel, realizado no sábado, entre 7h20 e 17 horas, para a instalação de jumpers na barra 1, e também para a entrada da linha Samuel Ariquemes Circuito 4. Para que o SIM suporte, né, também essa contingência, né, seguem os mesmos limites que a gente adotou na intervenção anterior, né? A única coisa que muda foi o motivo aí da intervenção. Seguindo, também temos o desligamento da barra 2, 230 kV, da SES de Paraná, que está entre 8 e 11 horas, do dia 11, no sábado, para desconexão de um pingado aí de chave seccionadora e substituição de coluna de acionamento dessa mesma chave. Tem outra SGI especificada nos dias 11 e 12, também de 8 a 17. O que nós fazemos aí no período também? Restringir o fluxo aí de Samuel Ariquemes, menor que 270 megawatts, somatório aí das usinas de Santo Antônio, Samuel, ter maior ou igual a 8 unidades geradoras sincronizadas, na usina de Samuel, maior ou igual a 3 UGs, e a usina de Rondon 2, maior ou igual a 2 UGs. Temos também aí o desligamento agora da barra 2, de 230 kV, de Samuel, que é no domingo, de 7h20 às 17h. Instalação de jumpers nessa barra 2, para a entrada da linha Samuel Ariquemes 4. E, igualmente, aí nos desligamentos anteriores, as restrições são idênticas, né? O fluxo de Porto Velho e Samuel menor do que 180 megawatts, e as usinas de Santo Antônio, 230 kV, maior ou igual a 4 Gs sincronizadas no período. Deixa eu ver aqui.
adicionamento de outro desligamento aí da barra 2, 230 kV da SES de Paraná, muito semelhante ao que já foi destacado, só que agora no domingo, entre 14 e 17 horas, também relacionados aí à reconexão de pingados e chaves seccionadoras, e para evitar também uma possível abertura do subsistema Acre-Rondônia, a gente tem essas mesmas restrições aí que já foram destacadas aí na barra 1 dos ligamentos anteriores. Aí. Temos também finalmente, aí, o teste, né, da linha 4 de Samuel Ariquemes, da qual todas as intervenções anteriores aí visam possibilitar, né? Ele será feito entre 0 e 8 horas aí do dia 14, né, que é a segunda, terça-feira, né, os testes de ionização dessa linha. E as restrições que a gente está adotando também são as mesmas, aí já destacadas nos slides anteriores, aí para os fluxos de Samuel Ariquemes, né, Porto Velho Samuel, Usinas de Santo Antônio, Samuel e Rondon. Também temos o desligamento do compensador síncrono de Paraná, que vai ser feito aí das 0 horas do dia 14 até as 23h59 do dia 20, terça, segunda-feira. Teste de sincronismo, né, desse novo compensador síncrono. Vão ser feitos aí pela barra 2 de Paraná durante os períodos de carga leve. As restrições agora, percebe-se que o fluxo aí de Samuel Ariquemes é um pouco maior, né, menor que 270 megawatts, mas também temos aí restrições do somatório de unidades sincronizadas em Santo Antônio e Samuel maior ou igual a 8 Gs, Usina de Samuel pelo menos 3 Gs e Rondon 2 Gs. E o que se pretende é que esse compensador síncrono possa ser entregue à operação se os testes forem satisfatórios. Dando prosseguimento, também mais um desligamento da barra 1 230 kV de Samuel e as UGs 1, 2, 4 e 5, agora aí na sexta-feira, dia 17, entre 1 e 7 horas, para agora sim realizar o teste de Black Start dessa usina. E as restrições aí de Porto Velho, Samuel menor do que 180, e as usinas de Santo Antônio, né, ou seja, das geradoras aí maior ou igual a 4G sincronizadas no período, para evitar possíveis aberturas do subsistema Acre-Rondônia, como já foi aí, apresentado. Ainda agora, para geração térmica por razões elétricas que a gente tem na área sul, como a própria Tamires destacou na apresentação dela, né, nós temos também que praticar um despacho mínimo nesse complexo termoelétrico de Jorge Lacerda, né, para que a gente possa, em patamares aí, principalmente pesada e média, fazer frente aí a possíveis contingências, sejam simples ou indisponibilidades aí, diversas que possam ocorrer nesse período. Você tem um despacho nessa usina aí, equivalente à geração das UGs 3 e 4, somadas a das 5 e 6, dando um total aí de 150 megawatts no período. Outro despacho também que nós temos por razões elétricas seria na usina térmica de Luiz O.R. Mello, para reduzir o risco de corte de carga na região do Governador Valadares, Norte do Espírito Santo, por causa de contingências também simples aí da linha 230 kV Mesquita Valadares 2, Governador Valadares 2, Conselheiro Pena, ou da Conselheiro Pena Aimorés. Tá? Então, a gente determinou aí pelo menos um valor aí de 196 megawatts nessa semana operativa. Seguindo para a área Rio Espírito Santo, nós temos o desligamento da linha 230 kV Aimorés Conselheiro Pena, que vai ser feito no domingo, entre 6 e 17 horas. Existe uma necessidade de manutenção, né, nas cadeias de isoladores, né, e alinhamento de para-raio, nas torres 108 e 129. E, a fim de a gente evitar alguma sobrecarga em regime normal, em linhas aí 138 kV entre Alto Laje e Ceasa, evitando aí uma abertura delas e possíveis desarmes em cascata, né, consequente perda de carga nessa região norte do Espírito Santo, pelo menos praticar uma geração aí na usina de Luiz O.R. Mello maior ou igual a 100 megawatts. Né.
Migrando agora para a área do 765, nós teremos um desligamento do TR1, disjuntores aí de alta e baixa tensão, em Foz do Iguaçu. Isso vai ser feito entre o sábado e domingo, de 7 até 17 horas de domingo. O motivo é trocar TC desse disjuntor 914, que pertence ao lado de 500 kV. Ele é um disjuntor do modelo Areva, CHT 550, que existe risco de explosão. Tá? Para que a gente suporte aí consequências de perdas adicionais de linha de 500 kV, seguidas até de falhas de disjuntores, né? Nessa subestação, a gente restringe a geração de Itaipu, aí, que é o GIPU, menor ou igual a 5.200, e o fluxo em Vaiporã, fluxo a partir da subestação de Vaiporã até Itaberá, em 6.600 megawatts no período. Outra intervenção que a gente possui, que é o banco de série de capacitores em Itaberá, 2A e 2B, vai ser realizada na terça-feira, né, dia 14, até 6 horas, iniciando 6 horas, até o fim do dia 16 de julho. Aí. Essa é uma manutenção preventiva, né, nesses bancos séries, e a gente adota essas restrições do RSE, né, recebendo pelo Sudeste, fluxo do Sudeste, FSE, geração de Itaipu, e o fluxo Bateias, né, em 7.500, menor que 6.000, 6.300 e 1.400, aí, não praticar valores superiores a isso, para que o SIM suporte aí as consequências de perdas simples e duplas. Indo agora para a área do elo CC, temos o desligamento aí da linha 4 de Foz e Biúna, que equivaleria aí o desligamento do polo 4. Isso é um serviço diário, de 7 a 17, que vai de dia 14, terça-feira, até sexta-feira, com a necessidade aí de substituição de cadeia de isoladores. Existem vários isoladores aí quebrados nessa linha. E para a gente preservar a atual operação do elo de Furnas com até 5 conversores, né, que visa não só atender condições energéticas, mas também auxílio ao controle de tensão, a gente restringe a potência do elo em menor ou igual a 3.915 megawatts no período. Indo agora para a área sudeste e centro-oeste, temos o desligamento da linha de 500 kV Samambaia em Emborcação. Ela está na terça-feira, de 7 a 17, para possibilitar a substituição de T6 do vão 17 de 500 kV. Igualmente, para que o SIM suporte contingências, né, diversas de linhas de transmissão no período, a gente acaba limitando o recebimento sudeste e centro-oeste menor ou igual a 6.000 megawatts. Outro desligamento também que temos é o de 500 kV, o disjuntor 17 e o 4 de Emborcação. Ele vai aí das 8 horas de terça-feira, no dia 14, até as 17 horas do dia 27 de julho, um desligamento de longo período, que é na segunda-feira. Substituição de T6 também no vão 17U do qual ele pertence. Igualmente, para suportar contingências duplas de linhas de transmissão, a gente restringe aí o recebimento sudeste e centro-oeste menor ou igual a 6.000. Temos também o desligamento de 230 kV da Serra da Mesa, Canabrava, circuito 2, está na quinta-feira, 7h45, 16h45, uma manutenção preventiva na proteção e controle da linha, para evitar sobrecarga no circuito remanescente, né, desse tronco. A gente restringe aí o somatório das usinas de Canabrava e São Salvador menor que 390 megawatts. Gente, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Eu retorno aí a palavra para o Juliano. Ok, obrigado, Roberto. Valeu, Roberto, muito obrigado. A gente segue, então, com a última apresentação desse bloco, com a última apresentação de hoje, para falarmos sobre a política operativa. Quem vai falar conosco hoje vai ser a Thaís. Thaís, uma boa tarde e fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela. Ok, então, novamente, boa tarde a todos. Eu vou fazer a apresentação sobre a política operativa da semana do dia 4 ao dia 10 de julho.
Iniciando então com os resultados da geração térmica para a semana operativa do dia 4 ao dia 10 de julho, a gente traz aqui uma comparação entre os resultados do modelo Decomp e do modelo D100. É possível verificar através da figura que houve diferença, esse resultado de geração térmica entre os dois modelos. O modelo Decomp, ele indica modulações de geração termoelétrica entre os patamares de carga pesada, média e leve. Já o modelo Decomp apresenta algumas diferenças. Essas diferenças são principalmente devido à questão de ordem de mérito e de declarações de disponibilidade e inflexibilidade dos agentes. Eu gostaria de ressaltar aqui, então, que no início da semana operativa, o modelo D100 indicou uma geração termoelétrica superior ao do Decomp, principalmente devido a questões de ordem de mérito. No dia 8/7, houve uma redução do despacho por parte do D100 devido à alteração de disponibilidade do agente, e no dia 9/7 também houve uma redução de despacho termoelétrico pelo D100, novamente por alteração de ordem de mérito. Comparando agora os resultados do modelo D100 com a programação praticada no PDP, para o subsistema Sudeste, a geração hidráulica, é possível verificar que a geração hidráulica programada para o PDP foi superior àquela indicada pelo D100, e isso aconteceu principalmente devido ao fechamento do balanço do SIM, ao atendimento da política operativa vigente para essa semana operativa, e também devido à necessidade de ajustes de Unit Commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, nota-se também que a programação feita no PDP indica valores superiores aos indicados pelo D100, e essas diferenças ocorreram devido a redeclarações de inflexibilidades informadas pelos agentes. Em relação ao subsistema Sul, a geração hidráulica programada no PDP foi em montantes inferiores àqueles indicados pelo D100. Essas diferenças elas ocorrem porque a gente faz uma avaliação e acompanhamento diário de como está a evolução das vazões nas bacias da região sul. É possível verificar que ao longo dessa semana operativa houve um crescimento da geração hidráulica na região sul devido às alterações nas condições hidrológicas. Então, ao comparar essa diferença de 100 PDP, essa diferença já é em montantes menores do que foi verificado nas últimas semanas, devido ao crescimento da geração hidráulica. Em relação à geração térmica, nota-se que o programado no PDP foi superior ao indicado pelo D100. Essas diferenças elas ocorreram devido às redeclarações de disponibilidade e inflexibilidade informadas pelos agentes, dando destaque para o complexo termoelétrico Jorge Lacerda e também a usina de Pampa Sul, que não pode ser considerado um D100. Para essa semana operativa também não foi programado intercâmbio internacional, nem com o Uruguai, nem com a Argentina. Em relação ao subsistema Nordeste, a geração hidráulica programada no PDP foi inferior àquela indicada pelo modelo D100. Isso foi possível, já que houve possibilidade de alocação dessa energia em outros subsistemas. A geração térmica indicada programada do PDP foi superior àquela indicada no D100, com destaque para o dia 6 de julho. Essas diferenças aconteceram devido às redeclarações de inflexibilidades informadas pelos agentes. Em relação ao subsistema Norte, a geração hidráulica programada foi superior àquela indicada pelo modelo D100. Essas diferenças ocorreram devido a a necessidade de ajustes no atendimento do limite do fluxo norte e sudeste e também para auxílio no fechamento do balanço do SIM. Em relação à geração térmica, não houve diferença significativa entre o programado no PDP e o D100. Bom, agora na figura do slide, a gente apresenta um balanço da programação semanal para essa semana operativa vigente. É possível verificar como a carga do Sistema Interligado Nacional ficou numa média de 58 gigawatts médios, é uma carga bastante próxima, levemente superior ao verificado na semana passada, operativa passada, porém, houve algumas diferenças, principalmente entre os fluxos e os intercâmbios entre os subsistemas. É possível notar como o subsistema Sul, ele apresentou um valor médio de recebimento inferior, na ordem de 2.500 megawatts,
que é um valor bem reduzido em comparação ao praticado nas últimas semanas. E isso ocorre principalmente devido ao fato da recuperação dos armazenamentos da região sul. Com essa ocorrência de chuva, houve uma elevação de vazões, um aumento nos armazenamentos e a necessidade e possibilidade de geração em algumas usinas do sul. Eu também destaco aqui a redução nos fluxos dos bipolos do Xingu e do Madeira. Eles apresentam valores um pouco mais reduzidos do que os praticados nas semanas passadas. Isso se deve ao fato das alterações de condições hidrológicas que estão acontecendo nessa região norte com a recessão das vazões. Em relação à geração termoelétrica, nessa tabela é possível verificar os principais motivos do despacho da geração termoelétrica nessa semana operativa. Cerca de 85% do montante da geração térmica programada foi devido a montantes de inflexibilidade informados pelos agentes. Isso aconteceu em todos os subsistemas. Em seguida, a gente tem a geração térmica por ordem de mérito, que ocorreu no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte, sendo que para o subsistema Sul e Norte, a geração em ordem de mérito está relacionada com algumas restrições elétricas que são modeladas explicitamente no DCEM. Em relação à razão elétrica, esse motivo aconteceu no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, devido à necessidade de atendimento na área do Espírito Santo. É uma geração AGNL que já foi indicada pelo modelo DECOMP. Também houve geração térmica por razão de Unit Commitment no subsistema Sul e subsistema Norte, que são os subsistemas em que houve a geração por ordem de mérito também. Bom, iniciando agora uma análise sobre os resultados do CMO, a gente escolheu aqui um dia para fazer a comparação entre os resultados do CMO indicados pelo modelo DECOMP em comparação ao modelo DCEM, ao longo do período de um dia. É possível verificar como esses dois modelos apresentam resultados de CMO muito semelhantes. Isso pode ser verificado para o subsistema Sudeste, subsistema Sul e região Nordeste. Já para a região Norte, é possível verificar que há uma diferença entre esses dois CMOs. O CMO apontado pelo DCEM, ele é um pouco superior àquele indicado pelo DECOMP, e isso se deve ao fato do modelo DCEM levar em consideração a restrição do limite do fluxo Manaus. Outra análise que é possível de ser feita com os resultados do CMO é uma análise georreferenciada. Então, para o dia 9/7, no horário das 19h30, foi plotado o resultado do CMO para várias barras distribuídas ao longo do país. E com isso a gente pode verificar que, na sua maior parte, existe uma uniformidade desses resultados de CMO em todo o país, na faixa dos R$80 por megawatt-hora. Porém, existem dois destaques. Na região de Manaus, existem barras com CMO mais elevado que o restante do país. Isso se deve devido ao fato da região Manaus estar com o SGI ativo, que restringe esse fluxo. E também existe umas barras com o CMO zero na região do Amapá, próximas às usinas de Cachoeira, Caldeirão e Ferreira Gomes. Isso ocorre devido a uma instrução de operação que está vigente, que restringe o somatório de geração dessas usinas em 400 megawatts. Ou seja, existe uma oferta de geração maior que a capacidade de escoamento, então o CMO se torna zero. Em relação ainda sobre os resultados do CMO, é possível fazer uma outra análise agora utilizando ferramentas estatísticas, que é o caso do Boxplot. Através dessa ferramenta, a gente pode fazer uma ilustração gráfica para analisar esses dados de CMO e a sua variação. Então, através dessa ferramenta, a gente pode ver a mediana, primeiro, terceiro quartil, máximo e mínimo dos valores desses dados, e também possíveis outliers que vão ser detalhados nos próximos slides. Em relação ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste, é possível verificar como a maior parte das barras tem valores muito próximos de CMO, tanto que o próprio desenho do Boxplot se torna bastante comprimido. Porém, é possível verificar a ocorrência de alguns outliers aqui no período da noite, das 20 às 24 horas. Isso ocorre nas subestações de Lusiânia e Rio das Éguas.
Isso porque a linha de conexão entre essas subestações atingiu o limite. Dessa forma, ocorreu dificuldade de escoamento de uma parte da energia do subsistema Nordeste para o subsistema Sudeste, e as barras que ficam próximas a essa conexão não conseguiram escoar essa energia e, portanto, apresentaram resultados de CMO mais baixos que o resto das barras do subsistema. Em relação ao subsistema Sul, também foi possível identificar um outlier relacionado com o complexo Jorge Lacerda. Isso ocorre porque existe uma restrição de geração mínima no complexo, que é considerada pelo DECEM. Em relação ao subsistema Nordeste, também é possível identificar algum outlier, agora de CMO mais reduzido, CMO igual a 0. No período da manhã, das 7 às 10 horas e 30 minutos, existem barras que têm o CMO igual a 0, devido à ocorrência de uma intervenção, uma SGI programada, um conjunto eólico Renascença, que limita a geração máxima do conjunto 96 MW, então, novamente, é uma oferta de energia que não pode ser escoada, resultando no CMO 0. Sobre a região norte, foram verificados 2 outliers, um outlier de CMO mais elevado que as demais barras do subsistema. Esse CMO mais elevado foi verificado nas 24 horas do dia e está relacionado com a restrição, o limite do fluxo Manaus, conforme já mencionado, e também as barras com CMO igual a 0, as 24 horas do dia, relacionadas com a restrição do somatório de geração nas usinas de Cachoeira, Caldeirão e Ferreira Gomes. Bom, agora a gente traz uma apresentação sobre o balanço da programação semanal para cada um dos subsistemas. É possível verificar que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o subsistema ele se configura como levemente importador, como médio semanal dessa semana vigente. A principal fonte de geração é a geração hidráulica e ela é modulada para atendimento na ponta de carga no período próximo às 19 horas da noite. Em relação ao subsistema Sul, é possível verificar que esse subsistema se configura como importador em todos os períodos do dia. Apesar desse crescimento da geração hidrelétrica, ainda houve necessidade de importação também no período da ponta, mas essa geração hidráulica foi modulada de forma a atendimento à ponta de carga. Em relação ao subsistema Nordeste, é possível verificar que ele se comporta como exportador às 24 horas do dia. As duas principais fontes de geração nesse subsistema são a geração eólica, que apresentou resultados elevados nessa semana operativa, da faixa de 7.000 megawatts, e a geração hidráulica também foi modulada para atendimento no período da ponta de carga. Em relação ao subsistema Norte, esse subsistema se configura como exportador, a principal fonte de geração é a geração hidráulica, e ela foi levemente modulada no período da ponta. Fazendo agora umas análises sobre o balanço energético de cada subsistema, agora considerando todo o ano de 2020, é possível verificar como o subsistema Sudeste ele se configura ora levemente importador, ora levemente exportador. É possível verificar também como houve uma redução da carga e, consequentemente, da geração hidráulica a partir do final do mês de março, devido ao início do isolamento social e da pandemia da Covid-19. Nas últimas semanas, também foi possível verificar uma redução da geração hidráulica e da capacidade de geração em outros subsistemas também. Em relação ao balanço energético do subsistema Sul, desde o início do ano de 2020, o subsistema Sul é considerado fortemente importador. É possível verificar como a carga também foi impactada no final do mês de março, e próximo a esse período, no mês de março, houve essa redução de geração hidráulica devido a essas condições desfavoráveis na região sul, um período hidrológico desfavorável. Foi possível a manutenção dessa geração hidráulica reduzida devido à deliberação do CMSE, que nesse momento já acabou, e nas últimas semanas, com a recuperação do sul, a ocorrência de novas chuvas, foi possível elevar a geração hidráulica novamente. Em relação ao balanço energético do Nordeste,
É possível verificar como ele se configura exportador, hora importador, hora exportador, a depender principalmente do montante de geração eólica. Nas últimas semanas, a geração eólica tem sido bastante elevada, e por isso o Nordeste tem se configurado como bastante exportador. E também é possível verificar como nas últimas semanas houve uma elevação da geração hidráulica para atendimento ao sistema. Em relação ao balanço energético do subsistema norte, é possível verificar como, desde o início do ano, esse subsistema é um subsistema exportador, fortemente exportador. É possível verificar como também houve a redução de geração hidráulica a partir do final do mês de março, com a redução da demanda no sistema como todo, manutenção dessa geração um pouco mais reduzida por causa da redução da demanda, e agora nas últimas semanas houve essa redução mais forte da geração hidráulica devido à alteração das condições hidrológicas e o início da recessão das vazões na região. Seria isso, Juliano. Muito obrigada. Muito obrigado, Thaís, pela apresentação. A gente encerra, então, esse bloco de apresentações. A gente faz o último intervalo de 5 minutos para que vocês possam postar as suas dúvidas sobre o que foi apresentado nesse último bloco, e a gente traz, então, daqui a alguns minutos, as respostas aos seus questionamentos e aquelas outras perguntas que estavam em espera desde o primeiro bloco. Então, a gente retorna daqui a 5 minutos. Retornamos, então, conforme permitido, com o último bloco de respostas às dúvidas que foram postadas no fórum. Então, a gente começa pelas dúvidas que foram postadas logo no começo da nossa reunião. A gente traz elas agora, conforme prometido. Então, a primeira pergunta que a gente resgata é do nosso colega Leandro Nassif, da Copel GIP. O Leandro faz o seguinte questionamento. Com a melhora na situação energética da região sul, vocês pretendem ainda fazer algum tipo de operação de atendimento das restrições de vazão ecológica, convertimento na bacia do Iguaçu? Para ajudar na resposta ao Leandro, então, a Thaís retorna com as suas considerações. Thaís, por favor. Sim. Boa tarde, Leandro. Então, em relação ao atendimento das restrições convertimento, na bacia do Iguaçu, essa prática só tem sido realizada com a usina de Salto Osório. A usina tem sido desligada no período da madrugada ou por períodos mais prolongados durante o final de semana. Isso porque a gente dá prioridade para concentrar geração na carga média pesada, onde tem uma maior demanda. Retorno a palavra para o Juliano. Obrigado, Thaís. A gente segue, então, com uma outra pergunta aí resgatada dos blocos anteriores. A pergunta é da Caroline Trentini, da Bolt Energy. Ela pergunta para a gente, ela diz, na verdade, né, que essa semana ela não conseguiu entrar no site da consulta de intervenções. E aí ela questiona se, por acaso, está sendo atualizado ou se mudou o local de consulta. Para ajudar a Carol, a gente pede ajuda, então, ao Roberto. Roberto, por favor. Boa tarde, Carolina. Eu pediria para você a gentileza de entrar em contato com a área de relacionamento com a gente, porque não fica claro para nós qual site ou qual sistema que você está se referindo, porque pode ser, por exemplo, o SGI ou o SPDO, tá? Mas eu já te adianto que não houve assim, manutenções que disponibilizassem esses sistemas por um período muito longo. Tá? Então, eu fico no aguardo aí de você esclarecer melhor qual o tipo de consulta que você fez, qual sistema, tá? Para que a gente possa responder isso melhor para você. Com a palavra aí, Juliano. Obrigado, Roberto. E a gente volta, então, com a última dúvida aí postada no fórum. Pergunta do Douglas Visoni, da Tradner. Ele pergunta para a gente por que Pampa Sul não está sendo despachado por ordem de mérito no sumário do Programa Mensal de Operação, sendo que consta disponibilidade para essa usina. Para responder essa pergunta relativa ao PMO, a gente chama novamente a Tamires. Tamires, por favor. Boa tarde. Respondendo a pergunta, a gente tem uma restrição de geração nula para essa usina, especificamente, Pampa Sul, que é declarada pelo agente, e esse dado ele é divulgado no Sintegre, né,
dentro dos dados dos agentes. Então, por mais que ele tenha disponibilidade, ele declarou uma restrição nula, então, portanto, ele não vai estar despachado. Tá? Ok, Tamires, obrigado. Então, com essa última dúvida respondida, a gente pode encerrar a nossa reunião semanal da programação da operação nesse dia 10 de julho. Mais uma vez agradecendo pela audiência, tivemos aí cerca de 170 acessos simultâneos, a gente agradece mais uma vez a audiência de vocês, agradece a todos os colaboradores do INES que fizeram com que essa reunião fosse possível, também a Vox, que mais uma vez nos apoiou, e a gente encerra convidando-os para que na próxima sexta-feira, no mesmo horário, a gente terá novamente as atualizações referentes a essa reunião semanal da programação da operação. Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a semana que vem. Um abraço a todos.